Hoje eu vou contar para vocês uma das histórias mais tristes e revoltantes da justiça americana. Os envolvidos, duas meninas de 7 e 11 anos e o suposto assassino, um menino de 14 anos. Foram 2 horas de julgamento e apenas 10 minutos para a sentença de pena de morte por cadeira elétrica. O intervalo entre o crime e a execução do garoto foram de apenas 83 dias. Essa é a história de George Stinney Jr., um dos maiores casos de erro judicial da história dos Estados Unidos. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou Jaque Tourinho e se você gosta de mistérios, crimes perturbadores e histórias de terror que vão te deixar sem sono, esse é o seu lugar. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder nada. Agora senta que vai começar a história de hoje. Antes de iniciar a história, é importante compreender o momento social dos Estados Unidos na época do crime. A Guerra de Secessão, também conhecida como Guerra Civil Americana, que ocorreu entre 1861 e 1865, entre os estados do Sul e Norte, trouxe muitos problemas para todo o país, principalmente para os estados do Sul, que perderam a guerra. Com o fim do conflito, o trabalho escravo teve fim em todo o país, e os estados do Sul, que tinham sua economia totalmente dependente de trabalho escravo, tiveram que libertar em torno de 4 milhões de homens e mulheres. Com isso, várias leis segregacionistas foram criadas, que incluíam discriminação na educação, sistema de justiça, trabalho, saúde e várias outras. Essas leis durariam até 1954. Dito isso, vamos à história. George era um menino negro de 14 anos que estava brincando na rua junto com a sua irmã Aimee, de 7 anos, quando duas meninas brancas se aproximaram de bicicleta perguntando onde poderiam encontrar uma flor específica, a flor de maracujá. Eles disseram não saber, então as meninas seguiram seu caminho em busca das flores. Naquela tarde, as meninas não voltaram para casa e foram dadas como desaparecidas, e então as buscas começaram. Elas eram Beth Johnny Biniker, de 11 anos, e Mary Emma Thames, de 7 anos, e foram encontradas na manhã seguinte, sem vida, em uma vala cheia de água lamacenta. Ambas foram brutalmente assassinadas com ferimentos graves na cabeça. Na ocasião em que as meninas foram achadas, elas estavam parcialmente cobertas pela vegetação e a roda dianteira da bicicleta da Beth estava solta em cima de seus corpos. Não foi constatado abuso, porém o parecer do médico foi de que, mesmo sem a consumação do ato, o crime teria motivação sexual. O caso aconteceu em 24 de março de 1944, na pequena cidade segregada de Alcolu, na Carolina do Sul. Testemunhas disseram que tinham visto o George conversando com as meninas pouco antes do crime. E sem qualquer prova concreta, ele foi preso no mesmo dia, juntamente com seu irmão mais velho, Johnny, de 17 anos, que foi liberado posteriormente. Stinney foi levado pela polícia sem que a sua família pudesse vê-lo. A polícia alegou que o adolescente confessou o crime após ser interrogado sem a presença de um advogado, testemunhas ou de seus pais, ninguém além dos agentes, em uma sala trancada. Segundo a polícia, George confessou que queria ter relações com Beth, a menina de 11 anos, e então ele perdeu a paciência e matou a mais nova primeiro, que estava atrapalhando e tentando proteger a sua amiga, e em seguida tirou a vida da mais velha, e depois jogou as duas em um buraco lamacento. E tem mais, a polícia declarou que George indicou logo após a confissão onde estava a arma do crime, uma barra de ferro de 38 centímetros de comprimento que estaria em uma vala próxima ao corpo das meninas. Para as autoridades, essa versão dos fatos parecia bem aceitável. Aparentemente, o menino tinha sido bem sucedido e conseguiu matar as duas meninas praticamente ao mesmo tempo, causando um trauma contuso em suas cabeças e quebrando seus crânios em vários pedaços. Poucos dias depois da prisão de George, seu pai foi demitido do emprego na serraria local e sua família precisou se mudar. Na verdade, eles fugiram da cidade por causa das constantes ameaças de morte.
Em 24 de abril de 1944, apenas um mês após o crime, o George enfrentou sozinho o tribunal, sem a presença da sua família, que, junto a outras pessoas de cor, foram proibidos de entrar no tribunal. O garoto foi acusado pelo assassinato das duas meninas, mas, por razões desconhecidas, ele foi julgado apenas pelo assassinato da Beth. Durante o julgamento, havia 1.500 pessoas presentes. E o George foi julgado por um júri composto totalmente por pessoas brancas, que foram rápidos em deliberar sobre o caso. Apenas 10 minutos. E mesmo sem ter nenhuma evidência física que ligasse George ao assassinato, ele foi levado a júri popular. E embora a polícia afirmasse que o jovem tenha confessado o crime, não existia nenhum documento sequer assinado, gravação ou qualquer outra prova da suposta confissão do adolescente. E olha que curioso. A suposta arma do crime era uma barra de ferro que pesava aproximadamente 10 quilos, sem impressão digital ou sangue de George. Aí aquela questão, como uma criança que pesava 40 quilos poderia golpear duas meninas repetidamente com um objeto tão pesado? A arma nunca foi apresentada como prova. Além disso, os oficiais presentes na tal confissão de Stinney teriam apresentado informações conflitantes e não teriam qualquer evidência física que confirmasse as histórias. O advogado de George, apontado pelo Estado, Charles Plowden, que tinha aspirações políticas, não advogou, não convocou nenhuma testemunha sequer, não contra-argumentou e nem recorreu à sentença. Ele não fez exatamente nada pelo garoto. Vale ressaltar que na Carolina do Sul, todas as pessoas acima de 14 anos eram e ainda são julgadas como adultos, até hoje. O governador da Carolina do Sul na época, Orrin Johnson, ele recebeu vários pedidos de clemência, mas se recusou a interferir. Em resposta à Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, Johnson afirmou que Stinney havia confessado o crime e que os detalhes eram tão horríveis que ele não poderia conceder a clemência. E disse através de uma carta que esse foi um dos crimes mais brutais e hediondos já cometidos naquela comunidade e que o jovem havia confessado seu crime de maneira completa e voluntária. Disse também que o julgamento foi conduzido de uma forma justa, de acordo com as leis e os processos. O julgamento de George durou apenas 2 horas e foi conduzido por um júri composto inteiramente por homens brancos. E em apenas 10 minutos de deliberação, o veredito foi dado. Culpado. A sentença? Pena de morte. Agora uma observação importante. Na valeta onde as meninas foram encontradas, que ficava localizada no lado negro da cidade, não havia sangue e nenhum outro vestígio que indicasse que ali fosse o local ou a cena do crime. Então, como seria possível que o George tivesse conseguido transportar os dois corpos por 400 ou 500 metros de distância até aquela vala lamacenta? Né? George ficou 83 dias na prisão, no corredor da morte, aguardando a sua execução. Ele ficou isolado e proibido de ver qualquer familiar. Algumas testemunhas relataram que ele ficou em uma cela sem janela, cercado de adultos e sem nenhuma proteção ou apoio legal. E então, no dia 16 de junho de 1944, às 19h30, o garoto foi levado para a sala de execução no Complexo Correcional de Colômbia, na Carolina do Sul. Antes da sua execução, as autoridades da prisão perguntaram quais eram suas últimas palavras e ele disse: "Não, senhor." O médico da prisão também perguntou se ele gostaria de falar sobre o caso, sobre o que ele teria feito, se tinha algo a acrescentar, e ele novamente respondeu: "Não, senhor." O garoto entrou com uma Bíblia debaixo do braço e ela foi usada para colocar no assento para dar altura o suficiente, pois George era um adolescente muito pequeno e franzino para o equipamento, que foi projetado para o tamanho de um adulto. Seu rosto foi coberto por uma máscara preta, mas ela era muito grande para sua cabeça e não ficou bem ajustada, bem como as demais peças da cadeira. Quando a primeira descarga elétrica foi aplicada, 2.400 volts, a máscara que cobriu o seu rosto escorregou, revelando as queimaduras na sua face, com os olhos abertos e as lágrimas escorrendo. Seu corpo, que era muito pequeno e magro, tremeu violentamente devido à descarga elétrica. Foram necessárias 3 descargas elétricas
para declarar oficialmente a sua morte. No total, a execução durou cerca de 4 minutos após o início do procedimento. Um médico confirmou sua morte após a terceira descarga, às 19h40. Ele morreu sem ter uma chance real de defesa. Em 17 de dezembro de 2014, ou seja, 70 anos após a sua execução, a Justiça, por meio da juíza Carmen Mullen, da Carolina do Sul, anulou a condenação de George Stinney Jr. O tribunal reconheceu que ele não teve um julgamento justo e que sua execução foi uma injustiça gravíssima. A juíza afirmou que Stinney não recebeu o julgamento justo e que o processo foi inconstitucional. Ela disse que a condenação de George Stinney Jr. foi uma grande injustiça. O tribunal falhou com ele de maneira fundamental. O tempo e a história provaram que a sua execução foi errada. Um outro comentário pertinente feito pela juíza foi que a anulação pode ser considerada como uma vitória superficial, pois o mal não pode ser desfeito e talvez não exista um ressarcimento financeiro, uma indenização, por exemplo. Porém, a sociedade pode relembrar desses erros e aprender com eles. Afinal, essas injustiças podem ajudar na luta contra o racismo e outras discriminações, não é mesmo? A família de George viveu por décadas com o estigma de que ele era um assassino. George Stinney Jr. foi oficialmente inocentado, mas seus familiares nunca receberam indenização. A decisão serviu como um reconhecimento da injustiça racial do sistema legal da época. O caso continua sendo um símbolo da segregação e do racismo nos Estados Unidos. Bom, gente, essa história é um lembrete doloroso de como o racismo e a injustiça podem destruir vidas inocentes, né? É muito triste saber que existem casos que envolvem assuntos como esse. E embora o seu nome tenha sido limpo, nada pode trazer de volta o menino de 14 anos que teve a sua vida interrompida brutalmente. O que você achou desse caso? Já conhecia essa história? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Essa história inspirou muitos filmes, séries de TV e livros. O caso possui diversas semelhanças com o filme A Espera de um Milagre, de 1999, baseado no livro de Stephen King. Embora King nunca tenha declarado oficialmente que se inspirou no caso de Stinney, as semelhanças são notáveis. Também tem o filme Carolina Skeletons, de 1991, um curta-metragem intitulado 83 Dias, de 2018. Esse é o filme mais direto sobre o caso. Ele retrata a história de George, focando nos 83 dias entre a sua prisão e a sua execução. É uma das produções mais próximas da realidade do caso. Mostra a prisão injusta, o julgamento acelerado e a execução brutal do menino. Também tem uma obra chamada Stinney, de 2015. Mas talvez o mais completo seja o livro Tripla Tragédia em Alcolu, a obra que buscou separar os fatos da ficção. Enquanto esteve preso, o George conheceu Wilford Johnny Hunter, de 17 anos, que estava preso na ocasião por andar num carro roubado. Mais tarde, o Hunter revelou que eles conversavam bastante e que George adorava cantar as músicas country que estavam na moda na época e que eles brincavam de esconde-esconde nos beliches da prisão. George Stinney Jr., a pessoa mais jovem executada nos Estados Unidos, falou várias vezes para o amigo: Johnny, quando eles me eletrocutarem, eu vou voltar e assombrar você. E assim terminamos a triste história de hoje. Até o próximo vídeo.